Beleza, minha gente, olha só, dando sequência aí na nossa revisão de matemática básica, a gente tem uma questão da notação científica. Os alunos às vezes falam que a notação científica é só para infernizar a vida deles e não sei o quê, mas é que sem ela seria muito pior. Então, para a gente poder entender a notação científica, a lógica de por que ela existe e quais são as regras ali, vamos para o próximo slide. Bora lá. Repara, se eu tivesse um número que está assim, fica até difícil de falar, tá? Mas eu tenho 3 zeros, é 1000. 6 zeros é milhão. Seriam 3 trilhões, 500 milhões e coisa. Porra, é muito trabalhoso escrever números assim, ou até mesmo falar esses números, tá, pessoal? Então, o que que acontece? A notação científica, ela veio para a gente tentar facilitar a escrita desse tipo de número. Números ou muito grandes ou números muito pequenos. Lógico que no nosso dia a dia, dependendo da sua profissão, esses números podem não fazer o menor sentido, mas dependendo do que você trabalha, números ou muito grandes ou muito pequenos podem fazer parte do seu dia a dia. Então, a primeira coisa, repara uma coisa aqui comigo, ó, eu posso simplesmente chegar e contar quantos zeros nós temos ali. Então, ó, eu posso chegar ali e contar 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zeros. Se eu contei 8 zeros, eu posso simplesmente chegar aqui e falar assim, 35 vezes 10 a 8, tá? Então, repara que é mais fácil até de falar 35 vezes 10 elevado a 8 do que ficar tentando falar por extenso o que está aqui. A gente também tem essa outra situação. Lembra que eu falei que potências positivas são para escrever números com muitos zeros assim. E potências negativas seriam para escrever números muito pequenos, tá bem? Então, o que que acontece? Eu posso andar com a vírgula para a direita, tá? Dessa forma que eu vou fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu andei 10 casas para a direita. Então, eu posso escrever esse número da seguinte forma: 5 vezes 10 elevado a menos 10. Então, repara que aqui você tem muito menos algarismos para escrever do que nesse todo que está aqui. Então, pessoal, primeira coisa é a notação científica faz sentido e é muito importante quando eu tenho que escrever números ou muito grandes ou muito pequenos. Esses números aparecem constantemente na física, na eletricidade e na eletrônica, tá bom? Então, o que é a notação científica? Na verdade, é um formato numérico, tá? É um formato numérico, onde você tem um número x multiplicado pela potência de 10 elevado a y, tá? Uma potência de base 10. Né? A notação científica sempre vai trabalhar com essa potência de base 10. Então, qual é o grande lance? O grande lance é que, para estar em notação científica, esse número x aqui, ele não pode ser qualquer número. Na verdade, o número x, ele vai estar sempre, é um número decimal, onde esse número decimal ele é maior ou igual a 1 e ele tem que ser menor do que 10. Então, observa que se a gente pegar esse primeiro número que a gente colocou aqui e colocar ele para cá, repara que ele não está em notação científica. Por quê, professor? Porque para estar em notação científica, esse número tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. E ele é muito maior do que 10. Então, o que que a gente faz? A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que existe a vírgula. A vírgula está aqui onde está o nosso pontinho vermelho, tá? Então, o que que acontece? 35 é 35,0. Eu posso andar com a vírgula para a esquerda. Passaria a ser 3,5. 3,5 é um número entre 1 e 10.
Só que aí tem um detalhe, eu tenho que mexer neste número e neste, de forma que o resultado final não mude. Como é que eu faço isso? Repara, se 35 vai virar 3,5, esse número aqui, ele diminuiu. E se esse número diminuiu, para que a multiplicação continue tendo o mesmo resultado, o outro número tem que aumentar. Então, na notação científica, quando o primeiro número diminui, o outro número aumenta. Quando o primeiro número aumenta, o outro número diminui. Mas como é que a gente vai fazer isso? Aqui não diminuiu uma casa, então aqui vai aumentar uma casa, mais um, tá bem? Então, 35 vezes 10 à oitava é a mesma coisa que 3,5 vezes 10 elevado a 9. Repara que agora este número satisfaz a condição que a gente colocou aqui. Tudo bem? Bom, vamos a um outro exemplo. 0,035 vezes 10 elevado a 10. Repara, esse 0,035 não está obedecendo à condição, que tem que ser um número maior que 1, maior ou igual a 1, menor que 10. Então, repara, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar com a vírgula e vou ter que aumentar esse número. Vou ter que andar para a direita uma casa, mais uma casa. Repara que se eu andar para a direita duas casas, o número passa a ser 3,5. E ao passar a ser 3,5, ele obedeceu a condição da notação científica. Bom, só que ao passar a ser 3,5, esse número agora aumentou. E quando esse número aumenta, para que a multiplicação continue dando o mesmo resultado, a potência tem que diminuir. E aí, se ela diminuiu, se ela aumentou aqui duas casas, aqui ela vai diminuir duas casas, menos 2. Automaticamente fica 3,5 vezes 10 elevado a 8. Então, este número está dentro da notação científica correta, tá bem? Vamos a uma outra situação. Por exemplo, 125 vezes 10 a menos 15. 125 não é um número entre 1 e 10. Então, observa, eu vou pegar a vírgula que está aqui e vou andar uma casa, duas casas. Porque se eu andar duas casas para a esquerda, 1,25. Só que para e pensa, esse número aqui, ele diminuiu. Se esse número diminuiu, o outro número tem que aumentar. E aí aumenta quanto? Se aqui diminuiu duas casas, aqui aumenta duas casas, mais 2. Tá bem? Então, 1,25 menos 15 mais 2 vai dar menos 13. Então, 1,25 vezes 10 elevado a menos 13. Tá? Vamos a um último exemplo. A gente tem aqui uma última situação, que seria essa. 0,00095 vezes 10 elevado a menos 9. Repara, esse número está acusando uma potência de 10, mas não está no formato de notação científica. Aí você automaticamente vai pegar essa vírgula e vai andar com ela para a direita. Uma casa, duas casas, três casas, quatro casas. Se andar quatro casas, passa a ser 9,5, que satisfaz a condição entre 1 e 10. Então, automaticamente, eu vou ficar com 9,5. Só que aí o número passou a ser maior, né? Ele era 0,000, passou a ser 9,5. Esse número aumenta. Se esse número aumentou, o número do outro lado tem que diminuir. E diminuir quanto? Se aqui aumentou 4 casas, do lado de lá diminuem 4 unidades. Menos 9, menos 4. Então, 9,5 vezes 10 elevado a menos 13.
Entendido, pessoal? Então, repara, a notação científica, se você entender qual é a lógica e se você souber as regras de potência, você resolve coisas que, mesmo usando calculadora, você teria muito trabalho para fazer, tá bem? Teria muito trabalho para escrever esses números ou muito grandes ou esses números muito pequenos. O problema é que as pessoas às vezes não sabem usar a notação científica porque as pessoas não sabem usar as regras de potenciação. Então, fica a dica: para usar a notação científica, tem que estar afiado com as regras de potenciação. Se você gostou do vídeo, clica aí no sininho, se inscreve no canal e marca aí o sininho para você ter os novos vídeos do canal. Beleza? Valeu e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.